Paz e graça, queridos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a profecia. Vamos falar como a Bíblia traz o bálsamo, o acalento e o refrigério. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Hoje, nós já falamos aqui os 7 passos, as 7 palavras que Jesus teve na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa quer dizer passagem. E o sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus, falando inspirado pelo Espírito Santo. Amados, não creia em todo espírito, mas provai o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas e têm enganados, né, no mundo todo. Queridos, eu estava vendo algumas profecias desses últimos dias, sobretudo da pastora Nadir, do pastor Ezequiel Silva, que ficou notório, patente em todo mundo.
E fui ver, fui pesquisar, fui ouvi-los para ver se tinha alguma coerência. E ouvi um pedaço da parte da pastora Nadir e não vi nenhuma. Ela disciplinou, realmente ela pediu perdão porque ela foi algo que ela falou, mas ela falou dela mesma, com a sua própria, com a própria palavra. Ela disse que foi ela que fez um voto, foi ela que fez algo, né, que estava no coração dela, mas ela não atribuiu a Deus, no Espírito Santo, e pediu perdão, né? E pediu perdão, pediu desculpa, e por aí vai. Outro foi o pastor Ezequiel Silva, vi também, e ele, em um tom um pouco mais arrogante, na minha forma de ver, ele dizendo que aconteceu o que ele falou, mas não aconteceu aquilo que ele falou porque todo mundo sabe que não aconteceu. Porque o que ele falou foi algo de uma ordem escatológica depois do arrebatamento, e mesmo que não fosse depois do arrebatamento, seria algo mundial. Ele falando que muitas pessoas iam morrer, né, nas ruas, nos supermercados, de forma global, dando um total aí, segundo estudiosos, de 2 bilhões de pessoas mortas. Isso só vai acontecer com a liberada de anjos que estão no inferno apenas para poder provocar essa hecatombe de forma mundial, global. E ele disse que aconteceu, né? E não aconteceu nada. Porque, queridos, quando nós analisamos a profecia, nós não estamos aqui analisando o profeta, nós estamos aqui analisando a profecia, porque muitas pessoas elas saem em defesa dos mesmos, né? Não, mas o pastor fulano é um pastor que ele tem um ministério, tem um rebanho, tem uma família, mas a questão toda não é essa. A questão toda é quando você fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Algo que não está de acordo com os parâmetros bíblicos. Algo que não está de acordo com aquilo que Deus colocou, né, para os seus servos. E precisamos disciplinar a matéria, precisamos fazer as coisas da maneira certa. Quando Paulo ele repreendeu Pedro na cara, Paulo não está dizendo que Pedro era mau caráter, que Pedro era isso, que Pedro era aquilo. Não, a questão ali foi disciplinar a matéria da profecia ou daquele conceito teológico que Pedro tinha errado. Então, a mesma coisa, né, algumas vezes eu vejo muitas personalidades do meio gospel, alguns pastores e tal, saindo em defesa, né, do pastor Ezequiel Silva, né? Só que as pessoas não estão julgando ele, estão julgando a profecia, que realmente foi uma profecia mal sucedida e de uma forma que não aconteceu como ele preveu, embora ele está dizendo que aconteceu. Porque o recorde do coronavírus bateu recorde no Brasil de morte. Sim, isso já vem acontecendo há muito tempo e todo mundo sabe disso. Isso é notório, isso é uma coisa que está aí para todo mundo ver. Agora, o que ele falou foi totalmente diferente. Eu fico olhando assim, queridos amados irmãos. É necessário nós termos sempre a humildade, nós temos a humildade de reconhecer os nossos erros, né? Eu gostei muito da postura da pastora Nadir, foi observar o vídeo, não conhecia nenhum dos dois, sinceramente não conhecia, vim conhecer agora por causa das profecias, por causa do acontecimento do presente ocorrido, e que gerou pânico, terror, pavor, horror e medo, né? Ela, pelo menos eu achei ela uma postura um pouco mais humilde do que dele. Ela pediu desculpas, né? Ele ainda dono da razão, né, não pediu desculpa aí dizendo o que aconteceu. Aquilo que ele falou, que não foi nada disso, não aconteceu nada. Nada daquilo que ele falou. Então, é necessário que a gente, como diz o versículo aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas
aos homens santos de Deus falaram inspirado pelo próprio Deus. Os homens de Deus falaram inspirado pelo próprio Deus. Amados, não creiais em todo espírito, mas provais se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas e se tem levantado no mundo, né? Ou seja, não estou dizendo que os mesmos são falsos profetas, mas a profecia não se cumpriu. E é necessário que nós termos um cuidado quando nós formos levar profecia. Nós temos um cuidado, nós temos uma coerência, né, analisar, porque muitas pessoas elas foram acometidas, né, desse fato. Um fato aconteceu, né, como eles dataram, e dataram alguns acontecimentos muito mais daquilo que a gente pensa, né, e não só foi a profecia em si, com várias sentenças e julgamentos, né, principalmente da parte do pastor Ezequiel Silva, mas, como diz, eu vi várias pessoas comentando, vários teólogos sucintos, brilhantes comentando, sem ofender a pessoas deles, mas colocando os pontos no i, disciplinando a matéria. Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa, pessoas que ficaram sem dormir, pessoas que ficaram atônitas, pessoas que ficaram agoniadas, pessoas que ficaram de forma com pavor, com medo, né? Porque, queridos, nem todo mundo tem o intelecto que você tem. Eu estava vendo o pastor J.B. Carvalho falando sobre isso, né? Se chegou ao povo do J.B. Carvalho, que é um povo um pouco mais elitizado, que dirás as igrejas mais pentecostais, neopentecostais, como é que o povo vai reagir, né? Então, a pastora Nadir, ela pediu desculpa, mas de uma coisa que eu não gostei foi que ela pediu desculpa de uma forma arrogante, né? Realmente que ela falou que Deus, foi ela que falou, não foi, não foi Deus que falou, foi ela que falou, não foi Deus que falou, nem o Espírito Santo, nem Jesus, segundo as próprias palavras dela. Mas tem que ter cuidado porque independente de, para você trazer algo, você trazer o caos, para você não trazer o caos, né? E não estou aqui analisando a pessoa, se a pessoa ela tem uma condição, né? Se ela tem um ministério grande, pequeno, se ela é erudita ou não, se ela é prolixa ou não, se ela é movida nos dons ou não, se tem uma área de atuação fantástica ou não. A questão é sinalizar a profecia para ter cuidado para que isso não venha se repetir, né? Eu vi, ela tem cerca de 90 mil seguidores, né? Pastora Nadir, uma senhora, nunca convigo falar, tenho visto falado agora, com mais de 6 milhões de visualizações, seus vídeos, não tenho nada contra, acho que Deus usa todos nós, usa ela, usa qualquer um. E agora a sua questão, minha questão é a questão de ter uma coerência, uma coesão naquilo que se fala, né? Naquilo que se fala. Do mesmo modo o pastor Ezequias, né? Só que a pastora Nadir, ela reconheceu, só que, queridos, é igual o ventilador. Eles colocaram a profecia, colocaram as coisas que aconteceram, os votos lá que eles aconteceram, e não aconteceu. E é natural que haja uma revolta do povo, uma retaliação do povo, porque não aconteceu. A Bíblia tem um versículo na Bíblia que fala que o falso profeta, o verdadeiro profeta, é aquele que a profecia se cumpre. E se a profecia não se cumpre em tese, é porque a profecia não se cumpre porque o cara falou e a profecia é falsa. E a profecia é falsa. Não significa dizer que eles são falsos profetas, mas a profecia foi falsa. Porque eu já falei que tem várias causas de barreiras. A questão psicológica, a questão emocional, a questão do próprio ego, né, da pessoa, e tem tantos outros fatores. A questão também espiritual, né, a pessoa pode ter uma abertura que não seja o Espírito de Deus, e a pessoa falar por espíritos enganadores, né? Então eu creio que no caso desses varões foi algo dessa natureza, né? E o pastor Ezequias,
ele falou algo, mas digamos que confirmou a profecia dele e não confirmou de absolutamente nenhum. Então ele está enganando a si mesmo. Acho que o melhor, queridos, no momento desse é a pessoa se arrepender, a pessoa vir falar, olha, gente, foi um equívoco da minha parte, foi um equívoco daquilo que eu falei e não vai acontecer mais, vou vigiar para que não aconteça mais. Perdão a todos vocês, porque isso criou um caos. Soube, né? Ouvi dizer que teve até um juiz que teve que intervir nessa questão aí, não sei se foi verdade, alertando, advertindo ele, não sei se procede ou não. Eu ouvi algo dessa natureza. Mas ele falou e confirmou que ele falou aconteceu, porque só pelo fato de o coronavírus bater, a morte de coronavírus bater recorde no Brasil, algo que está acontecendo, né, ao longo da semana. E o que ele falou foi que haveria milhares de mortes, né, e seria algo global, que não aconteceu, que haveria gente morta na rua, no supermercado, isso, aquilo e tal, e não aconteceu. E ele ainda teve o queixo duro de confirmar que dizendo que aconteceu e não aconteceu como ele falou, né? Como ele falou. Então, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas precisam ter a consciência, né, daquilo que se fala, né? Ele até bloqueou seus comentários no Instagram. Ele bloqueou os comentários no Instagram porque ficou constrangido. Ficou muito constrangido com o que aconteceu, porque o povo vai cobrar. E não é perseguição. Perseguição é quando você faz algo e a pessoa tem retaliação à obra de Deus na sua vida. Agora, se você faz algo errado, né, e cria um pânico desse, e as pessoas querem tirar satisfação, elas querem uma resposta sua, ela querem até mesmo lhe exortar, né? Claro que um ou outro vai bater firme e você tem que aguentar, porque você mexeu com as coisas que não deveria ter mexido. Você falou algo que não deveria ter falado. Então é necessário que as pessoas elas venham se reportar, e venham estudar um pouco mais, né? Venham ter certeza, consciência, ciência, convicção que daquilo que ela falou realmente vai estar de acordo com a palavra de Deus. Que se aquilo que ela falou vai estar de acordo com a palavra de Deus. Porque, veja só, 2 Pedro 2, 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, né? O fato de eu gostar de uma coisa, querer uma coisa, não significa que eu vou chegar aí e falar dizendo que Deus mandou. Não, não. De homens santos que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Olha, meu Deus, eu fico assim, como é que as pessoas não sabem disso? Né? As pessoas que não sabem disso, que isso ia trazer essa comoção total, esse borborinho, esse rebuliço, como o pessoal diz no próprio meio pentecostal, né? Ia trazer esse ribuliço, como eles falam. Então, a questão é não julgar as pessoas, sim, mas vamos ter cuidado, pastor Ezequias, vamos ter cuidado, pastora Nadir, naquilo que vocês falam. A próxima vez, para que não venha criar um caos, não venha criar uma hecatombe social, um desnível, um desconforto, principalmente no meio evangélico. Porque não só abalou os pentecostais, mas também toda a igreja de Cristo criou esse pânico. E o Espírito de Deus, ele vem com paz. Ele não cria terror, pavor, horror e medo. Ele vem com paz. O Espírito de Deus é a moderação, porque o Espírito de Deus traz paz, né? Então, que continue com seus vídeos, continue com suas lives. Acho que a live e os vídeos são todo o corpo de Cristo está fazendo, né? Eu vi lá da pastora, tem vídeo lá dela com 500 mil visualizações, 300 mil visualizações. Uma pessoa até que eu acho que é uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma significância no corpo de Cristo, né? Uma pessoa sincera, piedosa, mas que não dá o direito de sair falando aquilo que quiser. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se eu mesmo ou um anjo pregar o evangelho que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema, né? Ou seja, se te passar da linha da Bíblia, não devemos ouvir, em absoluto.
Nós não devemos ouvir. E pior ainda, o pastor Ezequias Silva, onde o mesmo ainda se afrola dizendo que o que ele falou aconteceu, né? Porque o que ele falasse aconteceu, para você ter ideia, tem 4 anjos reservados para o juízo final, 4 anjos. Esse 4 anjos vai destruir cerca de 10% da humanidade, né? Ou seja, 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. Então são anjos que estão preparados apenas para esse propósito, para esse objetivo. E pelo que ele falou, os anjos seriam soltos para causar esse transtorno social crônico, absoluto e agudo, o que não aconteceu. Então, amados, não criais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Então a gente precisa provar. Logo de início, queridos, eu não acreditei. Logo de início eu não acreditei. Por quê? Porque eu vejo que a gente precisa ter coerência, coesão naquilo que a gente fala. A gente precisa estudar aquilo que eles falam. E uma coisa que ouvi dos dois, eles combatendo as pessoas que fazem teologia, os teólogos, né? E eu creio também que se eles estudam a Bíblia, eles estão ali falando da Bíblia, eles também têm noção de teologia. O teólogo, como vai ali disciplinar a matéria, como foi palco de milhares e milhares, eles foram matéria-prima para sites, para pastores sérios, né, para poder disciplinar a matéria e orientar seu povo. Porque os pastores saem orientando o seu povo. Os pastores que defendem o seu rebanho saem orientando o seu povo para tirar o medo, o pavor, o horror, né, essa agonia que estava. E os dois atacaram os teólogos. A pastora terminou num tom um pouco ameaçador das pessoas que estavam julgando a profecia, não ela, né? E para ter um pouco cuidado. Se alguém se exacerbou, eu acho que eles deveriam ter a consciência de arrefecer e aceitar as críticas, porque a postura deles foi um pouco contundente, foi um pouco drástica, né? E principalmente no meio que nós estamos passando, principalmente nesse meio de que nós estamos vivendo, né? Em crise social, crise política, crise financeira, crise da saúde, crise da segurança, enfim, todos esses tipos de crises que nós estamos vivendo, né? E como a Bíblia fala, o povo perece por volta de conhecermos. Devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, queridos, eu vejo assim que deveria, da parte dos dois, a pastor Nadir, ela pediu perdão, assim, daquilo que ela falou, né? Ela, mas de uma forma um pouco mais austera, ela não recebeu as críticas e falou várias coisas que não sei o que e tal, né? Na minha opinião, que não tinha nada a ver, que Deus fala com ela tal, mas só que isso aí não procede, não procede. A pessoa tem que falar aquilo que procede, aquilo que vai para frente, né? Aquilo que vai para frente. Eu tinha 10 anos de idade. E eu vi um pregador chamado James Swagger pregando pela primeira vez na televisão. Um pregador eficiente, eficaz, usado nos mais diversos tipos de dons. E ele teve pelo orgulho, ele chegou no estado do River Plate, da Argentina, um estádio que cabe mais de 100 mil pessoas. E o secretário dele falou: Jimmy, tem 100 mil pessoas esperando você dentro do estádio. E ele mesmo reconheceu que ele não deu glória a Deus. Ele reconheceu depois que o orgulho tinha entrado no seu coração. Ele não exaltou o nome do Senhor, ele contado pelo próprio Jimmy Swaggart. E o secretário dele falou o seguinte: e melhor ainda, tem um dobro fora do estádio querendo lhe ouvir. E depois dali, queridos, ele sobreviveu, contado pela própria boca dele, e infelizmente veio, né, a sua derrocada. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, né? A soberba precede a ruína. E o que a gente vê em algumas pessoas que precisam ter essa humildade,
precisa ter essa humildade. Claro que Jimmy, eu vi a pregação dele um dia desse agora, sobre arrebatamento, continua a mesma coisa, se tornou quebrantado. Para mim é o Davi de nossos tempos, né? Era um pregador muito usado por Deus, um pregador de uma forma tremenda, né? Atraía multidões, era uma espécie de Billy Graham também. Só que Billy Graham era pentecostal, Billy Graham mais tradicional, embora tivesse aquela explosão de pentecostal, mas o Jimmy era totalmente pentecostal. E por algumas coisas que aconteceu, a questão toda foi o orgulho que entrou no coração dele, ele reconheceu, ele pediu perdão e tá aí, né, com o seu evangelho ainda proeminente, afluente, influente, e considera ele como Davi de Deus, um homem que teve um tropeço, mas que Deus ergueu e o nome do Senhor glorificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso significa dizer que as pessoas têm o direito de errar, sim, mas têm o direito de pedir perdão e não sair acusando com flechas para as outras pessoas, né? E não sair acusando as outras pessoas, não sair jogando flechas para as outras pessoas. É você reconhecer o seu erro, você reconhecer a sua pequenez. É como a Bíblia fala, vós que... gente, o que a Bíblia diz? Vós que está em pé, que não caia, não é isso? É isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. Vós que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, né? Por isso que nós não devemos ter o juízo de julgar os irmãos, né? Pelo contrário, devemos orar por ele. Agora, uma coisa você pode fazer, você pode julgar a profecia, analisar a profecia e exortar. Você pode trazer o conhecimento da palavra de Deus. E aconteceu com o próprio Jimmy Swaggart. Ele tinha dois pastores que ele... É por isso que eu não concordo, né? Não aprovo, não gosto, e eu acho que não é bíblico quando o pastor ele pega outros pastores ou outras pessoas do meio gospel de influência para poder bater. Jimmy Swaggart fez isso com dois pastores. E os pastores ficaram com tanto ódio que vigiaram a vida dele e acabou com o ministério dele naquele presente tempo, né? Acabou com o ministério dele, né? Por um erro grave que ele tinha cometido. E por quê? Porque com quem ferro fere, com ferro serás ferido. É uma coisa você disciplinar a matéria, uma coisa você falar da profecia. Um abraço ao nosso pastor Goldan. Seja bem-vindo, meu querido pastor. Deus abençoe. Uma coisa é você falar da profecia, não do profeta, né? Então, eu vejo que a irmã, tanto a pastora Nadir como o pastor Ezequiel Silva, ele trouxe muito desconforto à sociedade, trouxe muito um caos espiritual e social no meio do povo de Deus, né? E eu creio que Deus ele está trazendo a cura da nação, né, com a paz, com amor, levando a palavra, levando o reino de Deus, o governo de Deus para os finais do tempo, né? E eu creio que assim Deus vai fazer, assim Deus vai operar, assim Deus vai trazer vida e vida com abundância para que possamos ter, queridos, uma sociedade mudada pelo poder de Deus. Eu fiz até eu gosto muito do Ridley Scott, e eu fiz até aqui uma pequena poesia, né, do filme de Ridley Scott. E a poesia é mais ou menos assim que eu imagino. A poesia é uma forma de Ridley Scott é um diretor americano que ele dirige vários filmes, onde os filmes são de fundos morais, são aqueles filmes que fazem você chorar. Pelo menos eu, quando assisto os filmes de Ridley Scott, eu choro muito. São filmes altruístas. E coloquei bem assim: calma, calma. Está chegando o dia que nós vamos ficar livres dessa pandemia. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus.
dia de esperança e de boas novas. Aí eu coloquei aqui ontem, vou fazer um texto poético nesse post. Vamos lá. Gosto do diretor Ridley Scott. Seus filmes são baseados em valores e princípios morais, sobretudo em histórias reais. E seria mais ou menos assim. Sei que ele vai fazer um filme sobre o tempo presente que estamos passando e como vencemos essa pandemia. O choro e as lágrimas e como vencemos. Um enredo vai ser mais ou menos assim. Aí ele bota sempre aquela voz, baseados em fatos reais. Planeta Terra, janeiro de 2020. Uma peste mortal altera o sistema do mundo. São mais de milhões de mortos ao redor do planeta. Um vírus letal e cruel que abate milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele traz terror e desespero. Medo é a arma dele. O mundo responde através do amor e oração. A ordem é restaurada. Abril de 2001. Deus levantou homens de Deus para declarar guerra contra esse mal. Então, queridos, é o cenário que nós estamos vivendo. Então, nós devemos reverter a situação. Reverter aquilo que a Bíblia, né, nos manda reverter pelo governo de Deus, pela palavra de Deus, né, pelo poder do Evangelho da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês grandemente, né? Então, queridos, possamos examinar as profecias, né? Examine as profecias, não examine o profeta, mas as profecias. Não estou dizendo que o pastor Ezequias não é homem de Deus, ele tem, pelo que eu vejo, ele tem as suas considerações, os seus calos nas mãos, como as pastoras também têm os seus calos na mão, mas aqui é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente cirúrgica que nós devemos disciplinar a matéria. Paulo disciplinou a Pedro, não foi porque Pedro era um homem extraordinário. Você conhece a história de Pedro? Dispensa comentário. Era um homem fora da caixa, era um homem que, pelo amor de Deus, eu queria ter um centésimo da unção de Pedro, né? Mas naquilo que Pedro estava fazendo doutrinariamente estava errado. Estava errado ou não estava? Então Paulo teve que disciplinar a matéria para Pedro, né? Então o que importa, queridos, não é como diz uma música, não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. E eu peço a Deus que tanto a pastora como o pastor, né, reconheça os seus erros, né, peça perdão, tenha metanoia e produza frutos de arrependimento.